eu tenho uma verdade absoluta pra dizer pra vocês. Se liga. Só quem odeia videogame são as pessoas ruins em videogame. Aposto que você concorda com isso, não é mesmo? Galera, acabou de sair lá no Disney Plus o episódio 4 de X-Men 97. Continuando essa saga do retorno dos mutantes da Marvel aí nas animações. A pegada ainda continua muito boa, o episódio também foi bom, mas esse já dá uma tiradinha de pé ali nas histórias mais grandiosas da série, vamos pensar assim, né? E esse episódio, ele é dividido notoriamente ali em duas partes. Até no título dele a gente tem essa clareza de que serão dois temas distintos, né? A primeira parte do título se chama Motendo e a segunda parte se chama Life and Death parte 1. Já de cara a gente já poderia esperar aí por um episódio com duas temáticas. E são duas temáticas bem distintas. Mas antes de eu continuar com a análise aqui do episódio, galera, queria convidar vocês a visitarem a nossa lojinha, galera. É isso aí. O Universo Mock agora tem uma loja de camiseta. Sabe essas camisetas nerdísticas que eu uso nos episódios? Então, a gente criou uma loja para vender esse tipo de camiseta, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é universomock.com.br. Entra lá e dá uma conferida, galera. A gente já tem uma série de estampas publicadas, a gente entrega pro Brasil inteiro. Mas se você não achou a estampa que você queria, lá no site mesmo tem um campinho para você clicar em personalização e você consegue pedir a estampa que você quiser, no formato que você quiser. Clica lá que você entra em contato direto com a gente para falar qual estampa que você quer e a gente fazer esse trampo para vocês, beleza? Mas voltando aqui ao episódio, galera, então como eu comentei, né, ele é dividido em duas partes. Essa primeira parte é focada na Jubileu e no Roberto da Costa. E a segunda parte, galera, uma parte menorzinha até, a gente tem um pouco mais de informação do que tá acontecendo com a Tempestade. Mas vamos falar um de cada vez, né? Então na primeira metade aí quase do episódio, a gente tem um arco tratando do aniversário da Jubileu. A Jubileu tá fazendo 18 anos na série ali. Então a gente tem uma pequena dinâmica ali de um café da manhã na mansão, né, entre os mutantes. E a Jubileu, ela queria comemorar o aniversário dela indo para um fliperama, junto com a galera, para relembrar os velhos tempos. Mas o Magneto não gostou da ideia e não deixou, né? Nisso ela volta pro quarto dela meio emburrado, bem coisa de adolescente, assim, saca? Tá ela e o Roberto da Costa lá no quarto. E na conversa com o Mancha Solar, ele comenta sobre videogame, até porque tem um videogame ali que não... A brincadeira, né? Não é Nintendo, né? É Motendo. Só que a Jubileu não conhece esse videogame, não sabe do que se trata. Ela acaba achando que aquele é um presente de alguns dos outros mutantes, um presente surpresa. E quando ela vai jogar, quando ela põe a mão ali pra jogar, o videogame, ele acaba absorvendo tanto o Roberto da Costa quanto a Jubileu, né? Pra dentro de um jogo. E esse jogo é um jogo que passa por vários cenários aí da história do X-Men, né? Dessa animação, da Animated Series, né? A gente tem um pouco de Genosha, a gente tem um pouco de lutas contra sentinelas, e aí a gente fica sabendo finalmente quem colocou esse game lá, né? É um vilão que tinha nos quadrinhos e que tinha na série lá dos anos 90, que é o Mojo. E ele criou esse videogame basicamente para derrotar a Jubileu ali, né? Alguns personagens nessa simulação que aparecem, né? Que não tinham aparecido na série ainda, mas só de relance, nenhum que valha o comentário mais detalhado, porque não teve uma participação expressiva nesse episódio. Salvo uma personagem misteriosa que ajuda a Jubileu e o Roberto da Costa a sobreviverem nesse jogo, né? Porque o vilão, ele comenta que se eles morrerem dentro do jogo, eles morrem na vida real, meio clichêzinho isso, mas enfim. E essa personagem misteriosa meio que ajuda eles no começo ali. Aí a gente tem algumas referências que eu achei interessante, alguns gráficos de videogame 2D mesmo, que passam na tela, que eu achei bem legal. Temos uma referência que pra mim, pelo menos, foi uma referência à Matrix. O telefone toca, quando eles colocam o telefone no ouvido, eles são transportados para uma outra fase do game, alguma coisa nesse sentido. Mas mais pro final dessa primeira parte, a gente percebe que essa aliada, ninguém mais, ninguém menos era do que a própria Jubileu, mas bem mais velha, né? Com rugas e tal ali. E ela comenta que ela foi criada, ela é como se fosse um clone virtual ali que o vilão Mojo criou com os atributos da Jubileu para testar o game antes de colocar a Jubileu dentro dele, né? Acontece que a Jubileu mais velha ali ajuda a Jubileu mais nova, até com umas técnicas legais diferentes dos poderes da Jubileu, e ela meio que aprende algumas coisas rapidinho ali, e eles conseguem derrotar o vilão e assim saem de dentro do videogame. É um mini arco ali bem mais rápido, bem mais leve, né? Vai naquela pegada que eu comentei na análise do episódio da semana passada, que muito provavelmente essa série vai ter o vilão da semana e o desenvolvimento de um arco maior, um pouquinho do desenvolvimento de um arco maior, de uma história maior, né? Então nesse episódio em questão foi exatamente isso, né? Tivemos o Mojo ali como vilão da semana, com os personagens, com menos personagens participando, era a Jubileu e o Roberto da Costa ali, e na parte final do episódio a gente teve um pouco da Tempestade, né? Um pouco do desenvolvimento da Tempestade, o que aconteceu depois que ela encontrou o Ford lá no final do episódio 3. Falando nisso, galera, se você não acompanhou a nossa análise do episódio 3, eu vou deixar no card aqui para você assistir depois
depois, tem alguns detalhes bem bacanas e foi aquele desfecho ali, aquele desenrolar, aquele mini arco do Sinistro com a clone da Jean, né? Então vale a pena você dar uma conferida lá também. Voltando aqui pro episódio 4, então esse finalzinho de episódio, a gente tem um desenvolvimento a jato ali da relação do Ford com a Tempestade. Lembrando do episódio 3, ela encontra ele no bar, lá ele encontra ela no bar, né? Fala que pode ajudar ela. E aí ele leva ela lá pra casa dele, né? Pra ajudá-la, né? Ele comenta com ela quais são os poderes e tal, né? Que ele consegue, basicamente ele tem uma facilidade tecnológica para construir, para inventar qualquer atributo tecnológico, né? Então a gente percebe que tanto a perna dele quanto o braço dele são braços robóticos. E ele fala que vai ajudar a Ororo a recuperar os poderes, né? E quando eu falo que é um desenvolvimento a jato, galera, é porque foi pouquinho tempo, o episódio inteiro tem 27 minutos, não dá nem meia hora e boa parte dele a gente fica com esse arco da Jubileu, né? Mas a parte da Tempestade, ela acaba sendo, na minha opinião, meio acelerada demais. Tem alguns diálogos bacanas entre ela e o Ford, mas cria-se uma relação entre os dois mais forte do que deveria. Não do que deveria, na verdade, mas do que mostra na tela, né? Tipo, tem um pedaço ali que o Ford já fala que ama a Ororo, né? E em tese eles ficaram juntos muito pouco tempo, né? Não dá a impressão de ter passado um bom tempo deles juntos, né? E, enfim, mas aí eles cavalgam no deserto os dois juntos, tem uma parte legalzinha lá e tal, mas quando eles voltam pra cabana, ele coloca a Ororo numa máquina, uma máquina que me lembrou aquela máquina que deu os poderes pro Capitão América no MCU, né? Coloca ela dentro dessa máquina, ela fecha a máquina, até achei que aqui a gente teria uma referência à série clássica, a questão da claustrofobia da Tempestade, não teve, a princípio não teve, então vai ver no X-Men 97 ela não tem claustrofobia mais, e ele gira a máquina, quando ela vai testar os poderes não funcionaram. E aí ele continua testando, tentando fazer, arrumar essa máquina, né? E aí ele acaba comentando que, em algum momento da fala dos dois, ele acaba comentando que ele ajudou a desenvolver, mais ou menos ajudou a desenvolver a arma que tirou os poderes dela, né? Que o governo desenvolveu essa arma a partir de esboços e projetos dele. Aí a Ororo fica meio revoltada e sai cavalgando. Nesse sai cavalgando, ela é atacada por um novo vilão que aparece no episódio aí. Eu não conheço esse vilão, não lembrei dele pelo menos. Tem uma pequena briga ali entre eles e tal, mas basicamente o episódio acaba com a Ororo em perigo, sendo atacada por essa coruja gigante, né? E agora vamos aguardar ver o que acontece nos próximos episódios, né? Como vai ser esse desenrolar, né? Mas pode ter certeza, galera, vai continuar nessa pegada. O vilão da semana e o desenvolvimento um pouco da história maior, né? Tanto é que nesse episódio eles comentam que tanto o Ciclope quanto a Jean não estavam ali na mansão, porque eles estavam representando a raça mutante na ONU, né? Então tem aquela questão de Genosha agora fazer parte da ONU e tal, então eu imagino que a gente vai ter alguns trelances aí sobre isso na sequência. Lembrando que o episódio da semana que vem, galera, o nome dele não é Life and Death Part 2, que seria a continuação dessa parte do Ford com a Tempestade. O da outra semana, então seria o episódio 6, né? Vai ser a continuação do Life and Death Part 2. Da semana que vem ele tem um outro título, acho que é Remember, se eu não me engano, Remember, alguma coisa assim. Então dá a entender que eles não vão tratar diretamente a continuação desse arco ali, desse retornar dos poderes pra Ororo. Então vamos aguardar. A série continua muito boa. Esse episódio foi um pouco mais desacelerado, mas eu acho que faz sentido, até pra a gente ter esse desenvolvimento um pouco maior ali dos personagens, né? Mas vamos aguardar, porque a minha expectativa é que a gente tenha acontecimentos grandiosos nessa série. Então vamos esperar o episódio da semana que vem e ver o que vai estar acontecendo. Ah, e uma coisa que eu já tava esquecendo aqui, galera. Dá o like no nosso vídeo, eu sempre esqueço de pedir. Dá o like nos nossos vídeos aí, se você tá gostando. Manda pra um amigo que é fã de X-Men, essas nossas análises. A gente vai continuar semana a semana trazendo teorias pra vocês aqui. Isso vai ajudar muito na divulgação do canal, firmeza? Conto com vocês aí. Clica aí e não custa nada, beleza? Mas como de costume, isso foi só a minha opinião e eu quero muito saber a sua. Comenta aqui se você tá acompanhando o X-Men 97, se você é daqueles que espera a série ser lançada inteira pra assistir tudo numa pancada só, ou se você tá assistindo semana a semana, firmeza? Muito obrigado quem assistiu até aqui. Por hoje foi isso, um abraço e foi! Então no primeiro... E aí, quando... E aí, né? Derrotaram. Mas e esse é de... Notória. Mas e se você... Mas antes de eu... É só entrar. Tem um linkzinho ali. Mas e se...